Irmãos queridos, muitas vezes temos sido equivocados pela nossa rebeldia. Muitas vezes temos imaginado que somos nós que trazemos alguma coisa a Deus, que Deus porventura não possua. Imaginamos que o culto é produto das nossas próprias mãos. Mas se formos um pouco mais precisos, nós vamos entender que Deus rejeita tudo que é produto das nossas mãos. Você se lembra? Lá nos primórdios, quando Caim trouxe produto das suas mãos, Deus o rejeitou. Deus não aceita absolutamente nada que proceda de nós. O culto que nós prestamos a Deus é aquilo que está prescrito no livro das Crônicas, quando nos é dito: das tuas mãos tu damos. É das mãos de Deus que nós prestamos culto. E o que Deus nos deu para a Ele prestarmos culto é o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. O culto que prestamos a Deus é Cristo. A carta aos Hebreus é uma carta especialista em nos mostrar qual é o culto que Deus aceita. Por exemplo, as nossas orações. A Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo afirma, que nós não sabemos nem sequer orar como convém. Eu tenho ouvido grandes heresias nas orações. Nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é que intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. De vez em quando eu oro assim, com gemidos, nas horas das angústias da vida, quando os gemidos brotam dentro da gente. A gente orando assim: ó Deus, e mais nada. Vocês sabiam que não somos nós, propriamente, que cantamos os louvores a Deus na congregação? É Cristo que canta. Ele diz lá na carta aos Hebreus que ele cantará os louvores de seu Pai no meio da congregação. E de vez em quando a gente fica imaginando, somos nós que estamos cantando. Não, ele canta na nossa boca. É Cristo que canta. Quando eu fui ordenado, uma das coisas que falaram no momento da ordenação, dirigindo-se à igreja, é que a igreja deveria receber a palavra do pregador como vinda do próprio Deus. Vocês vieram aqui hoje de manhã pensando que ouviriam um pregador? Qual o quê? Nós viemos aqui nesta manhã para ouvir a palavra do próprio Deus. E Deus haverá de nos falar a sua palavra na medida em que formos fiéis à palavra que Ele nos apresentou. Por isso que eu disse ontem, Calvino afirmou que se porventura Deus quiser abençoar uma igreja, Ele colocará no púlpito desta igreja um pastor fiel à sua palavra. Se porventura Deus quiser amaldiçoar uma igreja, Ele colocará no púlpito um pastor infiel à sua palavra. Eu já tenho ouvido grandes pregadores, sim, eloquentes, gente de primeiríssima categoria que não me abençoou em nada. Só foi, assim, produto da engenhosidade da mente daquela pessoa. Falou pouquíssimo sobre a Bíblia, leu um texto fora do contexto
por pretexto, e trouxe. Irmãos queridos, que Deus se apiede de nós na noite deste dia e que nós tenhamos aqui uma exposição sadia da palavra de Deus. Tudo volta vazio, a não ser a palavra de Deus. É isso que nós queremos na noite deste dia. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Deus me concedeu pastorear uma igreja por longo tempo. São pouquíssimos os pastores presbiterianos que têm este privilégio de pastorear uma igreja ininterruptamente por 41 anos. Cheguei lá, menino de tudo, cabelo preto. Minha esposa, recém-casada comigo, já grávida de nossa primeira filha. Estávamos voltando dos Estados Unidos, ela ficou grávida nos Estados Unidos. Quando voltamos, ela nos deu a nossa primeira filha, a Lilian. Não demorou muito tempo, 10 meses e 20 dias depois, nasceu a nossa segunda filha. Aí nós demos um espaçozinho. Aí nasceu o terceiro filho. E aí ele nasceu e ele era muito bonitinho, frágilzinho, né? E a Regina falou assim, não, eu é que termino com o expediente aqui de ter filhos. Eu falei assim, não, querida, quem vai terminar sou eu. Mas só que a gente ficou assim meio constrangido, porque ele era tão tenro, tão bonitinho. Então, vamos dar um tempo, pois nesse vamos dar um tempo, um ano depois, exatamente, no dia 1º de fevereiro, tinha nascido o nosso terceiro filho. No dia 1º de fevereiro do ano seguinte, nasceu o nosso quarto filho. E eu tive a oportunidade, como pastor daquela igreja, pregar expositivamente, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, vários e vários livros do Antigo Testamento. O livro dos Salmos inteiro. Preguei durante 4 anos e 8 meses o livro dos Salmos. Quem foi à nossa igreja naquele período achava que eu não sabia pregar outra coisa, a não ser o livro dos Salmos. Preguei o livro dos Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Os jovens casais ficaram assim muito interessados no Cantares de Salomão. Preguei o livro do profeta Isaías. Preguei 1º e 2º Samuel. Preguei o livro do Gênesis. Depois preguei Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, o livro do Apocalipse. Aí eu disse para minha esposa, querida, eu não vou pregar durante algum tempo expositivamente, eu vou pregar sobre temas. Aí então eu decidi pregar sobre o credo apostólico. Tem muita gente que pensa que credo apostólico é coisa da Igreja Católica Romana, né? Credo apostólico é nosso documento, é muito importante documento. Aí preguei sobre o credo apostólico, palavra por palavra. Cada domingo era uma palavra. Primeiro sermão, creio. Segundo sermão, em Deus. Terceiro sermão, Pai. Quarto sermão, Todo-Poderoso. Ficou difícil quando eu cheguei lá. Creio na Santa Igreja Católica. Eu falei assim, a Igreja Católica somos nós. Nós é que somos Igreja Católica. Porque na Igreja Católica Romana há uma contradição de termos. Você não pode ser católico e romano ao mesmo tempo. Há uma contradição de termos. Nós é que somos católicos. Aí eu decidi pregar sobre
o tema, que é o tema da Reforma Protestante, sobre a justificação pela fé. Fiz 28 sermões sobre a justificação pela fé. Eu acho que eu poderia ter continuado pregando lá uns 150 sermões sobre justificação pela fé, porque não há texto na Bíblia que você não encontre a exposição do Evangelho, e o Evangelho está fundamentado nesta realidade, que Deus justifica o injusto. Aí eu falei para minha esposa, meu bem, eu vou voltar para pregar um texto novamente. Versículo por versículo, capítulo por capítulo. E aí eu convidei a nossa igreja para estudarmos juntos a primeira carta de Pedro, a carta do sofrimento. Eu imaginava que eu estava pregando para a igreja. Qual o quê? Eu estava pregando para mim mesmo. Não demorou muito tempo, algumas semanas. Deus me fez passar pelo maior sofrimento de toda a minha vida, quando levou para si a delícia dos meus olhos. Essa carta me ajudou. Foi um lenitivo extremamente importante. Eu preguei 8 sermões no primeiro capítulo. E aí então aconteceu o que aconteceu. Eu não tive mais condições de pregar. O meu médico determinou que eu tirasse uma licença médica. Receitou até antidepressivo. Eu falei assim, eu não vou tomar antidepressivo. Eu não estou biruta ainda. Eu estou triste, mas não, eu estou bem. Mas ele insistiu, aí acabei comprando uma caixa de antidepressivos e tomei durante 3 dias. Passei um mal. A tristeza foi embora, mas também foi embora tudo, a alegria, a vontade de levantar da cama. Não tomo mais, não. Aí eu disse para ele, você sabe, Gabriel, o nome do meu médico, falei, você sabe, Gabriel, a tristeza que eu sinto é legítima. Eu ficaria assustado se eu não ficasse triste, se eu ficasse alegre nessa situação. Mas eu procurei, então, encontrar um lenitivo, um bálsamo para a minha vida, através do ensino da palavra de Deus. Foi aí, então, que os estudos que eu estava fazendo na primeira carta de Pedro trouxe grande conforto para o meu coração e para a minha igreja também. Esta carta é uma carta escrita para quem sofre, forasteiros, gente que foi expulsa das suas casas, perderam as suas propriedades, famílias foram divididas, pais foram mortos na frente dos seus filhos, filhos foram levados para as arenas dos leões para servirem de festival para o imperador. Não foram poucos os crentes que foram embebidos em piche e empalados como estacas para servirem de luminárias para iluminar as festas de Domiciano. Momento terrível, terrível. Eles têm aquele sentimento de que eles não valiam nada. O sofrimento tem este condão de fazer com que a gente perca o senso de nosso próprio valor pessoal. Então Pedro escreve, Pedro, apóstolo, você percebe de imediato que esta é uma carta autorizada.
vem com a chancela do divino. É como se Cristo estivesse escrevendo. Os apóstolos são, na verdade, chaliás. Escrevem em nome de Cristo, como Cristo estivera escrevendo. Paulo, ou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 2 vezes a palavra eleitos aparece aqui. É como se Pedro estivesse trazendo à tona o DNA, aquilo que eles efetivamente são. As circunstâncias desmentem esta realidade espiritual. É por isso que Deus nos traz ao templo. Quando a gente vem ao templo, é mais bem-aventurada as portas de Sião do que todas as casas de Jacó. O que o salmista está dizendo é que a sua devocional particular, lá dentro da sua casa, a leitura bíblica, coisa que hoje está ficando cada vez mais raro, né? Devocional particular, mas mesmo a devocional particular, lá na sua casa, a leitura bíblica, a oração, os cânticos que você faz sozinho, ou algumas vezes com a sua esposa, com seus filhos, ainda assim, não podem se comparar com este ajuntamento solene. Alguma coisa está acontecendo aqui e agora. Neste ajuntamento solene, Deus jura uma visitação especial. O Espírito Santo de Deus foi que nos trouxe aqui de uma forma suave, gentil, praticamente imperceptível. Ele é chamado de o Espírito incógnito da Trindade. O ministério do Espírito Santo não é autoexaltar-se. O ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote, é exaltar, fazer brilhar a glória e o esplendor de Cristo. E quanto mais Cristo é exaltado, o Espírito menos aparece. Ele age de uma forma gentil, suave. Portanto, ao nos trazer aqui o que o Espírito Santo de Deus está desejoso fazer na manhã deste dia, é promover a glória de Cristo nos eleitos, abrindo-nos as cortinas, para que nós possamos enxergar realidades espirituais, que via de regra, nas circunstâncias comuns da nossa vida, nós não enxergamos. Na manhã deste dia, o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, é abrir, descortinar dimensões espirituais. A obra sobreexaltada de Cristo antes da fundação do mundo, nestas dimensões espirituais, que os nossos olhos espirituais passam a enxergar através da exposição fiel da sua santa palavra. Estes que são eleitos, amados de Deus, pela presciência de Deus. Preste bem atenção. Aqui não está se falando a respeito do fato de que Deus vê antes, ou melhor, de que Ele conhece antes, e por isso então, jungido ao que Ele conhece antes, Ele pura e simplesmente espera as coisas acontecerem. Jamais
Deus não espera as coisas acontecerem. Ele vê como um provedor, ou melhor, provedere. Antes ele vê, e tudo que antes ele vê, ele governa em seu decreto eterno e absoluto. A eleição, meus irmãos, não é um fator en passant. A eleição não é alguma coisa que está estabelecida num segundo plano. Porque nem o pecado pega Deus de surpresa. Deus criou tudo perfeito. No entanto, mutável. E por causa do seu poder eterno, Ele não somente previu, mas Ele decretou a queda dos nossos primeiros pais. E ao decretar a queda dos nossos primeiros pais, Ele decretou a queda da raça humana. Porque o penúltimo é a glória, o último é a glória da sua graça, que Ele haveria de exercer e manifestar a glória da sua graça antes da fundação do mundo e no topo da história, na cruz do Calvário. Mas Cristo havia sido imolado antes. A nossa salvação estava decretada antes que você nascesse, antes que você desse motivos para ser amado. Deus determinou amar a você com amor eterno. Por isso, com misericórdias, você foi atraído. Essa primeira declaração, irmãos, restaura o DNA espiritual, a nossa identidade espiritual. Porque pode ter certeza de uma coisa: as circunstâncias da vida tentarão roubar a sua identidade espiritual. Quantas vezes acontecerão circunstâncias que você não sabe controlar e que haverão de deixar você pura e simplesmente boquiaberto, estupefato, abestalhado. E as perguntas lancinantes se levantam: por quê? Por que comigo? Vivemos, meus irmãos, num mundo mau. E nós carecemos profundamente de uma identidade espiritual para podermos então enfrentar as intempéries que a vida impõe sobre nós, e elas virão. Eu sei. E aí então o apóstolo Pedro descreve estas situações maravilhosas nas quais nós estamos envolvidos e nas quais nós fomos engendrados. Ele diz assim no versículo de número 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é para bendizer, meus irmãos, aqui é para louvar, aqui é para falar bem, porque as cortinas começam a se abrir. Que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos queridos,
O que Deus reservou para nós é sem arrependimento. Nossa salvação está firmada num decreto eterno. Nem mesmo depende Deus de nossa aceitação. Não existe salvação por decisão pessoal. Isso é tolice. Essa ideia que está sendo pregada por aí afora. Mas nós não aceitamos isto, porque a Bíblia não nos declara isto. Salvação não é por decisão pessoal. Antes que haja conversão, preste bem atenção, regeneração. E na regeneração, você e eu fomos completamente passivos. Nós que éramos mortos nos nossos delitos e pecados, cegos para as coisas espirituais, não tínhamos entendimento. Estávamos debaixo da ira de Deus. Deus realizou uma obra misteriosa, escondida no nosso coração e na nossa alma. E Ele disse: viva! E nós vivemos. E naquele exato momento os nossos olhos foram abertos. E quando os nossos olhos foram abertos, como consequência desta obra sutil, deliciosa, maravilhosa no nosso coração, como resultado, nós dissemos: sim, eu quero. Mas se não fosse essa obra transformadora da sua alma, da sua mente, do seu coração, fazendo você que era cego ver, fazendo você que era morto viver, você jamais escolheria a Deus. A nossa depravação é tal que nenhum ser humano escolhe a Deus. Os seres humanos escolhem religiosidade, espiritualidade. É por isso que os seres humanos, na verdade, se corrompendo, adoram mais a criatura do que o Criador. Pouco tempo atrás eu fui à Índia, desci ao buraco negro de Calcutá, e ali naquele templo, milhões de ratos negros andando. Você tem que tomar cuidado para não pisar no rato. A coisa mais abençoada, aventurosa, é quando um indiano adorador debruça-se, põe comida na cabeça e debruça, e o rato vem e sobe na cabeça dele, para comer na cabeça dele, e ele se sente visitado pelos espíritos. Uma religiosidade diabólica. Se Deus nos deixar a nós mesmos, mas Deus decidiu mudar a nossa história, e Ele o fez antes da fundação do mundo. Isso significa que Ele nos amou, não porque éramos amáveis, mas porque Ele proveu amor para nos amar. Uma salvação imarcessível, uma salvação imutável. A nossa salvação não depende do bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Se a nossa salvação dependesse daquilo que nós fazemos, meus irmãos, a cada instante teríamos perdido a nossa salvação. Mas a nossa salvação é um decreto, é uma ação eficaz do Espírito Santo de Deus, que produz em nós aquilo que nós não teríamos sequer condições de produzir.
ela está reservada nos céus para nós outros. Que coisa maravilhosa! Deus me amou apesar de mim. Deus tomou esta decisão apesar das minhas mazelas. O apóstolo Pedro então diz assim, olha só, versículo de número 6. Nisso exultais. Agora venham as pedradas. Tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra. No meio do caminho tem uma pedra. Olha como ele faz. Ele arma uma rede para que nós caiamos nesta rede, mas sem se machucar. Olha só, o tombo que você vai levar agora. Nisso exultais. Embora... palavrinha difícil. Não. Embora, mas, todavia, contudo. Não. Olha só. Embora, olha a rede. No presente, por breve tempo, se necessário, e o tombo, sejais contristados por várias provações. Eu não sei se você pode observar, mas aqui nós temos um contraste absoluto. Nisso exultais, embora, se necessário, por breve tempo, sejais contristados por várias provações, exultamento e contristamento. Eu não sei se você observou que o apóstolo Pedro não usa a palavra alegria ou a palavra tristeza, ele usa o potencial máximo destas duas palavras. Exultar é mais do que se alegrar. Exultar é exultar-se com alegria cheia de glória. Contristar-se é tristeza que sufoca, aperta, dói. Você já sentiu assim? A gente não consegue dar a volta na respiração. Apertado. O crente é o único que pode ter estas duas emoções antagônicas, paradoxais, sem ficar esquizofrênico. Ele pode experimentar estas duas realidades, que são realidades que se contrapõem, sem ficar maluco. Não. Preste bem atenção. Ele está dizendo que nós podemos ser contristados por várias provações. Agora nós temos que entender um pouco o que Pedro está dizendo aqui. Preste bem atenção, Deus não nos prova mais para que venhamos ser aprovados. Não. Pedro está falando sobre uma outra coisa. Porque na verdade, na queda dos nossos primeiros pais, toda a raça humana foi reprovada. E Deus não prova mais nenhum membro desta raça. Nós somos reprovados.
A partir daquele instante, Deus começou a tratar sobre um novo aspecto, uma nova forma de relacionamento. Começou a tratar pela graça. Você não pode pagar a graça. Você já viu os Romero por aí afora, né? Eu estou fazendo uma caminhada de joelhos para pagar uma graça recebida. Coisa mais maluca do mundo, não é não? Alguém dizer que vai pagar uma graça recebida. É favor, é graça, não merecida. A partir da queda dos nossos primeiros pais, não há mais prova. Estamos reprovados. Vivemos pela graça. A religião católica romana produz em si uma teologia que é uma falsidade bíblica. Por isso não há esperança de salvação no catolicismo. A única esperança de salvação é em Cristo. Nem Maria, nem José, nem outro santo, porque não foi dado outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. E na sua obra completa, cabal, a repetição do sacrifício da missa é uma abominação. Cristo não pode ser ressacrificado. Não! Ele já o foi. Obra perfeita, cabal, completa. Portanto, irmãos queridos, nós não somos mais provados. Todos nós somos reprovados. E a partir daí, Deus então trata conosco segundo a sua graça. Mas então, o que Pedro está falando aqui, gente? Sejamos provados. Vou explicar. Pedro nos leva ao mundo da metalurgia. Preste bem atenção. Olha só. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ele está falando aqui de depuração. Depuração pelo fogo. Circunstâncias apertadas, duras da vida, que Deus impõe sobre nós, para nos depurar, como fogo depura o ouro. Nesses últimos anos, eu tenho pedido a Deus, ó Deus, diminua a temperatura. Mas Deus tem decidido aumentar a temperatura. Sabe por quê? Porque Deus é o ourives por excelência. Ele é o mestre da ourivesaria. Ele haverá de fazer com que o ouro seja, na verdade, esquentado a altíssimas temperaturas, para que haja fusão e ele possa trabalhar com o ouro, porque nós somos parte da coroa do Redentor. Nós não o vimos, mas nós o amamos, e nós queremos nos apresentar a Ele, esposa, noiva, sem mácula, sem ruga,
porém santa e sem defeito. Me lembro quando eu ia esperar a minha esposa na porta de um salão de beleza. Via de regra, ela não deixava eu entrar. Não deixava eu entrar. Mas a curiosidade era tanta que de vez em quando eu punha a cabeça lá para ver o que estava acontecendo. É feio. É feio. As mulheres com aquela máscara horrível. O cabelo todo desgrenhado, cheio de bob. É feio. Nós estamos assim, queridos, no salão de beleza. Deus está nos embelezando na noite deste dia, na manhã deste dia. Deus nos trouxe aqui para dar um trato, não, para nos embelezar, para nos lavar, para nos purificar. Mas eu me lembro quando a Regina saía do salão de beleza, linda, linda. Ah, que saudade da delícia dos meus olhos. E é assim que Deus está fazendo conosco. E olha só que interessante. Estas coisas que Deus planeja no seu decreto eterno, não pega Deus de surpresa jamais. Olha só. Olha, o versículo de número 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Você percebeu? Os profetas do Antigo Testamento inquiriram, pesquisaram sobre essa salvação. Essa salvação que foi revelada no Evangelho. E no Evangelho se manifesta a justiça de Deus na cruz do Calvário. O Senhor Deus tomando sobre o seu Filho a nossa culpa, o nosso pecado, e imputando sobre ele. Ouça bem essa palavra é uma palavra-chave. A nossa culpa, na verdade, não foi infundida sobre Cristo. A nossa culpa não maculou a Cristo. Ele tomou sobre si representativamente o nosso pecado. É um sacrifício, na verdade, de representação. Ele assume todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, mas ele não foi maculado. Do outro lado, vice-versa, Deus não nos fez justos. Pela justiça perfeita de Jesus, Deus nos declarou justos. É a doutrina de Lutero, quando ele afirmou na sua frase latina, simul justus et peccator, duas realidades, simultaneamente justo e pecador. Justo, perfeitamente justo, Cristo. Pecador, completamente pecador, eu e você, e ainda assim justificados, não propriamente pela justiça que Deus tem encontrado em mim, mas pela justiça de um outro alguém. Este é o Evangelho.
As boas notícias é que para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Não é que nós não merecêssemos, mas a condenação que deveria ser colocada sobre nós, foi colocada sobre Cristo. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E a obra foi uma obra tão perfeita, tão cabal, tão maravilhosa, que Jesus profeticamente disse, ele viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Você já pensou? Se ele tivesse realizado o trabalho penoso de sua alma e deixasse na nossa mão então o direito de escolha, como ele ficaria satisfeito? Jamais! É que o penoso trabalho de sua alma, irmãos queridos, encontra uma eficácia. Atinge o propósito para o qual se estabeleceu. Os profetas do Antigo Testamento inquiriram sobre isso, ficaram assim, boquiabertos, né? E quem estava lá com eles, orientando, era o Espírito, diz o texto, de Cristo. Era o Cristo pré-encarnado que os orientava. Quando Isaías escreveu as suas profecias, quando Jeremias escreveu, quando Davi escreveu a sua profecia, quando Salomão escreveu o que escreveu, quando Samuel escreveu o que escreveu, era Cristo que estava orientando. E é interessante, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Não foi propriamente para eles, mas foi para nós. Tudo o que eles tiveram, na verdade, foi sombra, símbolo, não obtiveram a realidade. O único que, na verdade, viu as duas dimensões, o testamento do Antigo e o testamento do Novo, foi João Batista. Dos maiores dentre os do Antigo Testamento, João Batista foi o maior de todos. Mas, preste bem atenção, o nosso privilégio, entre todos os do Novo Testamento, o menor é maior do que João Batista. Que privilégio, meus irmãos. Eles inquiriram. Preste bem atenção, nenhum sacrifício do Antigo Testamento perdoou pecado. Você sabia disso? Aquela quantidade de sacrifícios, Salomão mandou imolar milhares de cordeiros, de touros e tal. Os sacerdotes estavam embebidos em sangue, pisavam em lama de sangue. Nenhum sacrifício obteve a sua eficácia. Para que serviram aqueles sacrifícios do Antigo Testamento? Paulo diz, aqueles sacrifícios suspenderam a punição, até que, quando João Batista viu o Senhor Jesus Cristo vindo em direção às barrancas do Rio Jordão, apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, bendito Cordeiro, é nele que está a minha salvação. E ele não compartilha sua honra com absolutamente ninguém, nem com Maria. Maria não é corredentora. Não há um outro nome dado entre Deus e os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Olha só. Veja só o versículo, o término do versículo 12. Pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Em outras palavras, os anjos, quando veem este plano salvador bolado no coração da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo, os anjos ficam perplexos, boquiabertos, abestalhados. Eles dizem: que sabedoria! Quem poderia ter sabedoria tal? Que plano maravilhoso! Eu não sei se você percebe que tudo isto que nós temos lido até agora e estudado é teologia. Teologia pura. Doutrina da mais profunda e rica. Nós atingimos nesta teologia o filão de ouro. Estamos ricos. Agora vem a parte prática, a aplicação prática desta teologia. Diz assim, versículo de número 13. Por isso, você está percebendo que é uma conclusão aqui agora? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai, aqui está o ponto focal, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, com tudo isto que nós temos aqui e agora, meus irmãos, que são realidades espirituais, cortinas que se abriram para esta dimensão, os nossos olhos agora enxergam esta dimensão. Ele diz assim: agora cinjam o entendimento, focalizem e esperem num único ponto, um ponto pivotal. Esperem na graça, inteiramente na graça. Interessante, aqui tem uma linguagem histórico-geográfica que a gente precisa entender um pouco, né? Você sabe que os homens no Antigo Testamento, nos dias de Jesus, eles usavam túnicas, saias grandes, compridas, né? Quando eles queriam correr, o que eles faziam? Eles levantavam a barra da túnica e amarravam na cintura. As versões mais antigas diz assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. Para quê? Para poder correr. É o ponto. Quanto mais nós focalizarmos a nossa atenção na graça, mais liberdade nós temos. Quanto mais nós focalizarmos o ponto na verdade do Evangelho, a verdade nos libertará. E isto, na verdade, é alguma coisa que tem a ver com o nosso entendimento. Nós temos que saber. Crer é também pensar. O crente que não tem propriamente a sua mente engendrada numa boa teologia, ele é presa fácil de heresias. Foque a sua mente na verdade, e aí então ele acrescenta o que isto produzirá. Olha só o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Esse texto me assusta. Porque é um padrão absoluto. E eu jamais atingi esse padrão.
Eu jamais fui santo como Deus é santo. Até que eu descobri. O que está sendo pedido aqui é santidade por aproximação. Santidade por aproximação. O pastor Márcio Valadão, meu amigo pessoal, um dia me deu a honra de fazer a mim uma visita no meu gabinete. Foi lá no meu gabinete. Eu me senti assim, todo honrado, né? O pastor da maior igreja evangélica, provavelmente do Brasil. Eu tenho algumas diferenças com o pastor Márcio Valadão, mas nós nos respeitamos. Eu fiquei tão feliz que eu falei assim: Márcio, você não sai daqui hoje sem ganhar um presente meu. Aí eu fui lá na minha biblioteca, peguei a coleção completa das Institutas de Calvino e dei para o Márcio Valadão. E fiz uma dedicatória para ele. Disse: pastor Márcio, na presença dos santos, nós somos santificados. Mas é a verdade. O marido crente santifica a mulher que não é crente. E se marido e mulher são crentes, santificam os filhos que não são crentes, porventura. É por isso que o marido crente santifica a mulher que não é crente, e os filhos são chamados de santos. Santificação por aproximação. Pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos. Na manhã deste domingo, um milagre está acontecendo aqui. Nós estamos sendo santificados. É bem provável que você não se lembre de grande parte do que eu falei nesta manhã, mas não importa. Não importa. Sabe disso? Porque o que aconteceu na manhã deste domingo foi um impacto. É como aquela lavadeira que chegou para o pastor dela e disse assim: pastor, eu não me lembro da grande parte dos sermões que o senhor proferiu aqui nesta igreja, mas eu sou lavadeira, pastor. Não sei por onde foi passar a água que passou pela minha roupa, mas uma coisa eu sei: está limpa. Nós sairemos daqui, meus irmãos, purificados pelo fogo, impactados pelo fogo. Eu vou pular uma parte. Poderíamos estar estudando também este miolo aqui, mas eu vou pular. O tempo passa, urge. Eu vou para o final, para a conclusão, para a aplicação final. Então Pedro diz lá no versículo de número 22. Tendo purificado a vossa alma, você percebeu que é essa a intenção, purificação, né? Como o ouro que é purificado pelo fogo, né? Esperando inteiramente na graça, esse evangelho que foi anunciado lá no Antigo Testamento, pelo Espírito de Cristo, então, todo mundo maravilhado, né? Aí vamos à conclusão. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, nós precisamos de alguma coisa concreta. O que cremos gera o que fazemos. Sabe o que nós precisamos? No contexto da igreja, desta assembleia, que Deus nos reuniu com propósitos espirituais, nós precisamos manifestação concreta de amor. Quem sofre precisa ser amado. E quem é amado porque sofre, aprende a amar. A gente precisa.
No dia do sepultamento da minha esposa, milhares de pessoas foram à igreja. Levaram centenas de coroas de flores. Centenas. Não cabia dentro da igreja. Tiveram que tirar todas as coroas de flores e colocarem na rua. Cabia. Aquela fila imensa. E me abraçavam. E eu estava assim, aéreo. Eu não sabia nem chorar. E aí me abraçavam e cochichavam no meu ouvido: reverendo, que o Espírito de Deus console o seu coração. Diziam aqui, caía aqui. Abraços quentes, gostosos. Era o Espírito de Deus que estava me abraçando. E nessas 4 características, primeira coisa, que este amor seja um amor fraternal. Amor fraternal significa igual a todo mundo é igual, todo mundo é irmão, não é não? De vez em quando passam pessoas à porta da igreja, e eu tão carente, a gente pensa que pastor não é carente, né? De vez em quando a carência, o coração tão apertado, saudades, dor da minha alma, né? E passam pessoas pela porta da igreja e dizem assim: ah, pastor, que sermão maravilhoso. E lá no fundo do coração, eu estava esperando que a pessoa dissesse assim: ah, pastor, estou orando tanto pelo Senhor. Pastores precisam de oração, porque nós vivemos num ambiente fraterno, ninguém é maior do que o outro. Um precisando do outro. Amor fraterno. Não fingido. Não fingido. Porque amor fingido é assim: ai, como é bom te ver e tal. Mas na verdade é um amor que não está revelando amor pela outra pessoa, mas procurando despertar na outra pessoa, para que a outra pessoa veja em você o quão generoso você é, quão bondoso você é, né? E de vez em quando fala umas mentiras, né? Diz assim: ai, ficou tão bem para você abóbora com amarelo. Mentira. Não fingido. É amar em detrimento do outro, né? Amar procurando o bem do outro. Afirma o texto que não é só isso, é de coração. Interessante, né? Pedro é judeu, ele está falando uma coisa dentro de um contexto judaico. O que é amar de coração? Porque na mente judaica é assim: cabeça, coração e entranhas. Nossa anatomia é um pouco diferente. A gente fala assim: cabeça, tronco e membros. Judeu não. O judeu fala cabeça, coração e entranhas. Cabeça é por onde entra o mundo, a realidade, pelos 7 buracos da nossa cabeça. Coração não é o centro das emoções. Coração é o centro das decisões. Eu decido amar. Tem que decidir amar, porque se você não decidir amar, você vai ter muito motivo para não amar. Entranhas, aí sim é o centro das emoções. São os afetos entranhados, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. O rapaz que está namorando, ele jamais diria para a namorada dele: meu bem, eu te amo de todo o meu coração. Ele diz assim: meu bem,
Eu te amo de todo o meu intestino. É gráfico. Então ele está falando não propriamente de uma emoção que varia, né? Tem hora que a gente está com fome, né? Eu quando estou com saudades, ultimamente uma saudade assim, eu quero encher, né? Tem gente que fica com saudade que perde a fome. Os primeiros meses do falecimento de minha esposa, eu perdi 20 quilos. Alguém chegou para mim e falou assim: ah, reverendo, fazendo regime? Que regime é esse? Eu falei assim: não queira saber. Né? É aqui, tudo aqui, nas entranhas. Não é não? Quando você fica apavorado, vai ter uma prova e tal, um exame vestibular e tal, aquela coisa toda. É aqui, né? Coração não. Coração é o centro das decisões. Amar, porque eu decidi amar. E muitas vezes, irmãos queridos, pode ter certeza, você terá motivos para não amar. E finalmente, amor ardente. Ardente. Reverendo, gostei do jeitão da sua igreja. Gostei. Vocês se abraçam. Você beija os membros da sua igreja. Sua esposa não fica nervosa com você. Amor ardente. A Bíblia diz que nós temos que nos saudar uns aos outros com ósculo santo, com respeito, com carinho. Esse abraço de uns para com os outros com todo respeito, como se estivéssemos abraçando irmãos nossos. Os mais novos como se estivessem abraçando os seus próprios pais. Ardente, ardente. Aí ele termina. Veja só como ele termina. Olha só. Ele diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Cerca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece, porém permanece eternamente. Em outras palavras. Ah, se eu tivesse aqui pregando filosofia. Não. Eu podia estar aqui pregando sobre comportamento, sobre autoajuda, Paulo Ribeiro, Rubem Alves, né? Filósofos. Seria uma coisa diletantista. Sairíamos daqui com a cabeça cheia de informação, mas com o coração vazio. O que foi pregado na manhã deste dia não é erva. Porque a palavra do homem é como a erva. Seca-se a erva, cai a flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E é isto que acontecerá a partir de agora, comigo e com você, ao sairmos das portas deste templo, visto que a última declaração é peremptória. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada.